Creio que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos dar continuidade ao assunto de salvação que nós falamos a semana passada, né? Semana passada especificamente, nós falamos sobre o pecado, sobre a origem do pecado, sobre como o pecado se estabeleceu, né? Através da desobediência do homem, né? E por consequência disso, né, essa desobediência do homem, o pecado agora entra na humanidade, a morte entra no mundo e, por consequência, também todos nós agora herdamos essa natureza pecaminosa. E em Romanos 11, coloca ali só para nós lembrar. O que eu falei? Romanos o quê? Não, é Romanos 5. É o óculos. Não ri de mim, meu. Te liga. Romanos 5, 12. Então nós falamos um pouquinho sobre isso. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a palavra de Deus nos traz essa consciência. 19, versículo 19, por favor. Versículo 19, 5, 19. Porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Então, nós falamos sobre isso semana passada, né? Sobre o pecado, o que consistia o pecado, que nada mais era que a desobediência de uma ordenança clara de Deus que havia sobre a vida de Adão, ali no jardim, de sua mulher. Então, havia uma consciência clara, uma ordenança clara da parte de Deus, um princípio claro que ali foi quebrado. Ali foi quebrado, e a partir do momento que essa desobediência se estabeleceu, o que acontece? O pecado entra. O pecado entra no mundo, a morte entra, mas também o final do versículo 19 diz que agora Jesus, a gente leu, né, o texto de João 3,16, que Deus, olhando para a condição do homem, então essa é a condição do homem, essa é a nossa condição, essa natureza pecaminosa, existia sobre nós uma condenação, e agora, através do sacrifício de Jesus na cruz, então Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus agora, ele se fez homem, ele foi para a cruz, e através desse sacrifício de Jesus na cruz, a salvação, o perdão dos nossos pecados foi estabelecido. Aleluia! Em Cristo, receba isso em nome de Jesus essa manhã. Em Cristo, os nossos pecados, todos os nossos pecados foram perdoados. Amém? Amém? Citei também Jesus, quando naquele episódio de Zaqueu, quando ele entra na casa de Zaqueu, ele mesmo fala de si, que o Filho do Homem então veio agora para buscar e salvar aquele que havia se perdido, né? Amém? Glória a Deus. Então hoje falamos sobre pecado, falamos sobre essa consciência pecaminosa, sobre essa natureza pecaminosa que procede, que vem através da desobediência. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que aquele que não tem pecado, ele é mentiroso. Então todos nós estamos debaixo dessa condição de pecado.
mas em Cristo Jesus agora nós temos uma nova vida. Amém? A Bíblia diz que a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo, aleluia, glória a Deus. Amém? E hoje eu queria falar com você sobre arrependimento. Então agora a gente já tem essa consciência do pecado, essa consciência que o pecado vem pela desobediência, sobre a quebra de mandamentos, de leis do Senhor, de princípios do Senhor. E hoje, com essa consciência agora aguçada, eu queria falar sobre arrependimento. E eu queria abrir um texto com vocês que está lá em Atos. Depois a gente vai ler outros textos, mas está lá em Atos. Coloca para mim aí, por favor. Atos 2. Atos 2, 38. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Lembra dessa, Léo? Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. O apóstolo Pedro, então, diz assim o texto: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O pastor Roberto falou aqui sobre o batismo, né? Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Marcos, no capítulo 1, abre comigo lá, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 14. Versículo 15. Diz assim o texto dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos juntos aqui. Quando fala de arrependimento, o que vem na cabeça de vocês assim? O que lembra a vocês? Arrependimento. Alguém chuta? Deixar de fazer as coisas que eu fazia antes. Oi? Não entendi de novo? Que não agradavam a Deus. Amém. Arrependimento. Então, é uma sequência, né? Então eu tenho essa consciência do pecado, das coisas erradas, da desobediência. E agora, essas palavras de Jesus, de Marcos, no capítulo 1, é o início. Uma das coisas que eu notei aqui, parece que é a primeira fala de Jesus. Crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o arrependimento, através dessa consciência agora, da nossa condição, fala de mudança. Arrependimento fala de transformação, de conversão. Então não há arrependimento sem ter agora atitudes diferentes que eu tinha anteriormente. As boas novas do Evangelho, eu coloquei bem assim, né? Quando ele fala, né, creiam no Evangelho, né? As boas novas do Evangelho falam da vida de Jesus, falam do próprio Cristo. E esse Evangelho, ele vem carregado, amados, de bênçãos para nós, amém? Glória a Deus. De princípios e valores que abençoam a nossa vida. Mas vem carregado de confronto. Vem carregado de, como se fosse um espelho,
nos lembrando de quem nós somos. E eu separei um outro texto aqui que eu queria abrir com vocês. Esse eu vou querer ler aqui na minha versão. Eu queria deixar aqui uma reflexão com vocês. Que está lá em 2 Crônicas 7. Depois a gente vai para alguns outros textos. Mas 2 Crônicas 7, 14. Olha só o que diz o texto. Se o meu povo, quem é o povo de Deus aí? Levanta a mão aí, o povo de Deus, todos nós, amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, olha só o que diz, e se converter. Arrependimento fala de conversão, se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando fala de arrependimento, fala de um caminho que nós agora decidimos que nós não queremos mais trilhar. Fala de uma nova vida. E esse é o coração, esse é o coração que Deus quer de nós. Um coração inclinado a fazer aquilo que é certo, que é a vontade de Deus. Então, quando fala de arrependimento, não é apenas remorso, mas fala de uma mudança de mente. Por isso que Romanos 12 fala de transformar-vos pela renovação da vossa mente. Uma mudança de mente, de direção. A conversão, eu estava indo para um lado, o meu caminho era de morte, de condenação. Jesus entrou na minha vida, me trouxe consciência daquilo que eu fazia, através da cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus. E agora, eu não quero mais viver isso. Então Deus, Ele deseja ver em nós esse coração, um coração voltado a Ele. Amém? Ezequiel, abre lá por favor, Ezequiel 36. Vou ver se eu anotei certo. Trinta e seis, 26. Diz assim o texto: dar-vos-ei um coração novo. Aleluia. Talvez você tenha que dizer assim nessa manhã: Senhor, eu recebo de novo, mais uma vez, esse novo coração. Amém? A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem ele é corrupto. Mas o profeta Ezequiel está profetizando sobre aquele povo, dizendo assim: ó, Deus vai nos dar um coração novo, aleluia. Dar-vos-eis um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Então é uma nova vida, um novo coração, uma nova mente. Tirarei de vós o coração de pedra.
Conhece alguém aí com coração de pedra? Tu olha para aquela pessoa assim, esse aí tem coração duro. Hã? Conhece? Eu gosto de perguntar, às vezes a pessoa dando uma risadinha, né? Fica dando uma risada, pensando na pessoa, né? Pensando na pessoa, né? Nunca pensa em si, né? Tirarei o coração de pedra e darei agora um coração de carne, amém? Olha só, 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, quando fala de arrependimento, fala de uma mudança, uma transformação de vida. Aquele que matava, agora não mata mais. Aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Quem é esse? É aquele que Jesus o encontrou. É aquele que recebeu essa consciência de quem ele era e agora quem Cristo é, quem Deus é na sua vida. Então agora ele tem esse novo comportamento, ele é essa nova criatura, ele tem esse novo coração. Ele trilha agora um outro caminho. E como eu falei aqui na semana passada, esse módulo de salvação faz nós olharmos para dentro de nós e para a cruz. Amém? Então o desafio agora, falando sobre arrependimento, é olhar para dentro de nós e para a cruz. Porque conversão, quero ver se eu consigo ministrar com vocês aquilo que está no meu coração aqui, de maneira didática, porque os professores estão aqui. Porque conversão é muito mais, escutem o que eu estou falando em nome de Jesus, do que emoção. Amém? É muito mais do que vir num apelo e chorar. Arrependimento fala de muito mais do que pregar, do que tocar. Arrependimento fala de transformação de vida. Então, quando Cristo chegou na minha e na tua vida, Ele chegou para mudar a nossa vida, e não para nos deixar da mesma maneira que nós estávamos antes. Porque essa é a necessidade do homem. Essa é a minha e a tua necessidade. Que necessidade é essa, pastor? Romanos 13, 23, coloca na tela, por favor. Romanos 13, 23, fala dessa nossa condição. Coloca ali, por favor. Porque todos pecaram e agora carecem da glória de Deus. Essa é a nossa condição sem Cristo. Essa é a necessidade sem Cristo. Sem arrependimento, escutem o que eu vou falar. Sem arrependimento, nós continuaremos longe da graça salvadora de Cristo. Sem arrependimento, nós continuaremos cantando, se reunindo aqui todo domingo de manhã, todo domingo de noite, toda segunda lá no Morro da Cruz,
terça na oração, vai ser uma religiosidade. Mas sem arrependimento nós continuaremos longe da plenitude do propósito que Deus tem para mim e para a tua vida. Então o desafio agora é olhar para dentro de nós. Eu citei o texto aqui de Zaqueu, quando Cristo entra na casa daquele homem que era usurpador, aquele homem que cobrava mais. Ele chama Cristo para dentro da sua casa e o que acontece? Ele se arrepende, coisa linda. Ele diz assim: eu quero restituir tudo que eu fiz. E Cristo olha para ele e fala assim: hoje chegou salvação nessa casa, aleluia. Porque o Evangelho também, eu anotei aqui uma frase de efeito, pastor Leandro. Que salvação, então, não é só as boas notícias de salvação, mas também um espelho que revela essa necessidade de salvação. Então, esse desafio para nós hoje, olhar para dentro de nós. Será que existem algumas coisas que eu preciso me arrepender? Será que existem algumas coisas que na minha vida precisa continuar esse processo de mudança, de transformação? Abra comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 8. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, pensando em muitos momentos na Bíblia, a Bíblia ela nos compara a árvores, e será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E quando a gente pensa em árvore, e quando a gente pensa nas folhas, nos galhos, a gente pensa também nesse elemento da árvore que é o fruto. A árvore está ali, já está estabelecida. Quando ela nasce, ela já se estabelece com seus galhos, o caule, suas folhas. Ela está ali. Mas o fruto, ele vem conforme a estação. Então, na estação própria, o fruto, ele aparece, ele se mostra. Quando passava pela árvore, a gente não via. Na estação própria, agora a gente passa, está lá, a mostra, visível. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Que o arrependimento, ele é assim. Ele precisa ser manifestado. Ele precisa estar à mostra. Sabe daquela pessoa que diz que ama Jesus,
confia em Cristo, que fala muito bem da Bíblia e do Evangelho, que chora, mas não tem fruto não tem mudança. Cristo nos salvou através do sacrifício da cruz do Calvário, para que através da nossa vida, os frutos de arrependimento, dessa salvação, possam se manifestar através da nossa vida. Quem recebe? Em nome de Jesus. Amém? Então talvez você precisa fazer esse exercício nessa manhã. Olhar para dentro de si. E aquele que está de pé, cuide-se para que não. Será que você tem coragem de dizer hoje, para você mesmo ou para Deus, pastor não, Deus, eu estou bem, está tudo certo. Você tem essa coragem não? Ou você tem essa sensibilidade através desse coração novo que Deus te deu? E eu quero falar sobre Davi um pouquinho aqui agora. Essa sensibilidade desse coração novo, de dizer para Deus assim, Deus, como dizia Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, ele orava até para que Deus lembrasse dele os pecados que ele nem sabia que ele tinha cometido, para que ele pudesse se arrepender. Provérbios 28:13. Diz assim o texto: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. É forte isso, hein? Só essa primeira frase daria para a gente falar muita coisa sobre isso. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Muitas vezes a gente não entende porque a nossa vida não anda, a nossa vida não sai do lugar. Muitas vezes a gente não entende que a nossa vida não parece que não deslancha, parece que está tudo. Vamos botar sobre isso aqui, vamos botar um tapetinho aqui, ó. Deixa coberto aqui. Isso é outra coisa, amém? Mas aquele que confessa, aquele que reconhece o erro, aquele que entende a falha, confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Amém? Arrependimento fala de transformação, fala de mudança, fala de conversão, fala de um coração agora que está inclinado a querer fazer a vontade de Deus e entender aquilo que está errado na sua vida e deixar. Aleluia. 1 João 1:9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? A gente fala assim, olha para a pessoa que está do teu lado. Não olha para a pessoa que está do teu lado. Olha para ti agora e diz assim, será que tem coisas que você precisa deixar de fazer? Será que tem coisas que você precisa abandonar? Olha para você.
Isso é para todos nós, gente. Para todos nós, para mim, para os pastores, para todos nós. Salmos 51. Famosa oração de confissão de Davi após ele haver pecado. Versículo 17. Diz assim: sacrifícios agradáveis. Olha só, esse texto é muito tremendo. Fala assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Este não desprezarás, ó Deus. Sabe que eu sou de uma época, e eu não sou tão velho assim. Eu tenho 46 anos. Que quando a gente pecava, a gente quase morria. Ficava mal, envergonhado, constrangido. Vinha nos apelos. Por isso que eu falei de um coração novo. Porque esse é o desejo do coração de Deus. Que através das boas novas do Evangelho, o teu coração quebrantado, literalmente é isso, se quebre, se desmanche na presença de Deus. E eu sempre digo uma coisa, que o pecado, Jesus sempre administrou muito bem o pecado. Ele sentava com os pecadores. Ele conversava com eles. Ele amou aquela gente. Ele nos amou. Amém? Nós ainda sendo pecadores, filhos da ira. Não é uma heresia que eu estou falando aqui, tá? O problema não é o pecado. Isso é da nossa natureza. Eu falei aqui esses dias sobre isso. Sim, o pecado é um mal na vida do homem. O problema é a gente não reconhecer. É não ter esse coração, essa consciência de se render. E muitas vezes, por isso que eu digo que é nós, muitas vezes nós estamos duros, muitas vezes nós estamos intransponíveis com princípios tão básicos da palavra de Deus. E vamos mascarando, trazendo uma religiosidade, e literalmente nós não nos convertemos. Não nos arrependemos. Quando esse homem, Davi, ele reconhece, ainda ele quis dar uma banca, né? Esse homem tem que pegar e tem que matar esse homem, né? Quando Samuel vem e confronta ele com aquela parábola. Mas quando ele cai em si, ele reconhece seu pecado, ele se desmancha na presença de Deus. Pequei contra o meu Deus.
Que o Espírito Santo de Deus possa gerar em nós a cada dia esse coração contrito, quebrantado, em nome de Jesus, arrependido. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. João 14,15, eu estou terminando, tá, gente? João 14,15. Quem ama Deus aí? Quem ama Jesus aí? Amém? Amamos ao Senhor? Aquele que me ama, este guarda os meus mandamentos. Quem ama a Deus, falamos que amamos a Deus, né? E Jesus falando, sabe quem é que me ama mesmo? De verdade. É aquele que atenta para as minhas leis, para os meus mandamentos. Aquele que atenta para os princípios da palavra de Deus. Aquele que tem essa consciência de pecado. Aquele que quer agora andar nesse caminho do arrependimento, de transformação. Não quer mais viver do jeito que vivia. Quer deixar. Esse é o que ama a Deus. E muitas vezes nós nos escondemos, amados. Muitas vezes no nosso contexto de dificuldades, muitas vezes. Muitas vezes as tuas dificuldades, as tuas limitações, elas podem explicar muitas coisas, mas não justificam os teus erros. Daí ainda a gente fala, quem já ouviu isso? Ah, Deus conhece meu coração, pastor. Aquele que ama Cristo, aquele que ama a Deus, este é o que guarda, que anda nos caminhos de Deus. Nos ajuda, Senhor. 2 Pedro, nos ajuda, Senhor. 2 Pedro 2, 3. Esse texto eu gosto muito. Fala do amor de Deus para conosco, da paciência de Deus para conosco. Olha só o que diz o texto. 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, 9. Porque o Senhor, Ele não demora ou retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciencioso, longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o coração de Deus. O coração de Deus é que todos nós, sem exceção, cheguem ao arrependimento. Muitas vezes, o nosso marido não tem paciência, o marido não tem paciência com a esposa não tem paciência com o marido, por causa das suas falhas, dos seus erros, das suas manias. Quem tem mania aí? Ah, Jesus! As nossas manias.
Parece que às vezes a gente literalmente perde a paciência. Chuta o balde. Mas esse não é o coração de Deus. E é por isso que esse é o desafio, que Deus nos deu um novo coração. Porque o coração de Deus, sabe qual é? É paciencioso para conosco. Para que todos nós, eu e você, cheguemos a mudar. Ser transformados por essas verdades. Amém? Glória a Deus. Dorme com esse barulho. Eu queria terminar, tenho 10 minutos ainda. Queria terminar com Lucas. Lucas no capítulo 15. Lucas no capítulo 15. Vitor, vem aqui. Pega, tira esse sonzinho de fundo para mim, por favor, e vem. Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 17. Antes de nós lermos, nós temos aqui no capítulo 15 de Lucas, 3 parábolas. A parábola que nós vamos ler do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. E Jesus, ele fala sobre essas parábolas quando publicanos e fariseus questionam ele a respeito de ele sentar, estar e comer com os pecadores. Porque os pecadores, eles eram discriminados. Os leprosos, as prostitutas. E Jesus, ele andava com essa gente. Ele andava com essa gente. E agora os religiosos da época começam a questionar Jesus, por que ele fazia isso? E Jesus, ele traz então essas 3 parábolas. A ovelha, a dracma e o filho, que haviam se perdido. E a parábola do filho perdido nós conhecemos muito bem. É aquele filho que pede a herança para o pai. O pai dá a herança. E ele gasta tudo aquilo que o pai o havia dado. Ele esbanja. Ele literalmente joga fora. E chega um ponto, tamanha era agora a distância dele da casa do pai. Tamanha era agora a distância dele do relacionamento com o pai. Longe de Deus. Diz o texto que ele estava num lugar junto a porcos. E agora sem nada para comer, desejando se alimentar da comida daqueles bichos. E o versículo 17
Vamos ler lá, coloque os seus olhos, por favor, lá. A minha versão diz assim, deixa eu ver como é que está aqui. Ó. E caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Sabe por que Jesus, ele comia, ele sentava com os pecadores? Porque o coração de Deus é que para mim e para a tua vida chega esse momento. Chega esse momento de a gente ver cair em si que sem Deus nós não somos nada. Cair em si que sem Deus a condenação é o nosso destino. Cair em si que sem Deus nós não temos vida. Esse é o coração de Deus. É por isso que Deus tem paciência comigo e contigo. Esse rapaz entendendo a bobagem que ele tinha feito. Porque não andar com Deus é uma estupidez, é uma ignorância. É por isso que a gente precisa manifestar o amor de Deus para esse mundo perdido. É por isso que nós precisamos manifestar os nossos frutos de arrependimento. Porque sem Deus, amados, o mundo está perdido. É ser humano sem Deus. O mundo é ser humano comendo comida de bicho. Sem Deus. E Deus contempla a minha e a tua vida, Deus contempla toda a humanidade. Sandra, com esse coração, que esse momento aconteça caindo em si. Eu vou me levantar, eu vou ir lá no meu pai, e eu vou confessar, eu vou dizer: eu pequei. Eu pequei contra os céus, contra ti, e não sou digno mais de ser chamado teu filho. E ele volta, e o pai está de braços abertos, e o pai o recebe, porque é assim que acontece. É assim que acontece. Deus tem paciência contigo. Deus tem paciência comigo. E Ele está sempre de braços abertos para te escrever uma nova história. Com Ele, deu um anel para ele, deu uma nova vestimenta, fez uma festa. Aleluia. Que hoje o meu e o teu coração possa diante de Deus se arrepender. Porque sem arrependimento não tem salvação. Vamos ficar de pé. Olhe para dentro de si agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te trouxe aqui hoje, nessa manhã, porque Ele te quer de volta. Ele te quer de volta. Não se sinta acusado pelo que tu fez. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento.
Confessa o teu pecado ontem, volte para Ele. Volte para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Talvez hoje você precisa chorar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus, gritar diante de Deus: Deus, eu não quero mais viver assim. E o Senhor te recebe, viu? O Senhor te recebe, porque o amor dele cobre multidão de pecados. Ele te recebe nesta manhã. Feche teus olhos. Vou fazer aqui. Todo mundo de olho fechado, por favor. Talvez você queira dizer para Deus hoje: Deus, eu quero voltar, Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada por completo. Eu quero, Senhor. Eu quero. Levante a sua mão, não para mim, mas para Deus. Amém. O Senhor te recebe com uma festa hoje. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aleluia. Há uma festa hoje nesse lugar. Há uma festa nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Olha para mim aqui. O Senhor te recebe, viu? O Senhor te recebe. Como é que é o teu nome? Tu, como é que é o teu nome? O Senhor te recebe, viu? O Senhor te recebe nessa manhã, viu? Ele te recebe nessa manhã. Sandro, o Senhor te recebe nessa manhã. Amém? Aleluia. Não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Essa é a presença de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não mente. Eu te louvo por isso, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia e compaixão. E é a causa de nós não sermos consumidos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos aplaudir a palavra de Deus?